crédito onde o crédito é devido. Várias milhas fora da capital do Reino Dracônico. Quando as carruagens estavam a poucos quilômetros de distância da capital do Reino Dracônico, Ainz parou a sua, e em pouco tempo, esta ação foi seguida pela carruagem do Imperador Sangrento, e da Rainha Calca. Ainz saiu da sua, e eles das deles. Eles se aproximaram com rostos sérios até que estivessem ao alcance dos braços um do outro, e então Ainz começou a rir, foi profundo, foi longo, foi alto, ele jogou a cabeça para trás, e enviou sua risada para o céu, e diante dele ajoelharam-se a Rainha Sagrada, e o Imperador Sangrento, e embora se ajoelhassem diante dele, compartilharam sua risada, enviando sua satisfação aos céus logo atrás da de seu soberano. Ainz bateu nos ombros de ambos, e disse: Levante-se, levante-se, vocês realmente merecem. Aqueles tolos tolos. Embora seu rosto não pudesse sorrir por falta de carne, eles podiam sentir seu calor e jovialidade enquanto estavam diante dele. Sua solidariedade comigo significou muito, e não vou esquecer disso. A teocracia Slane saiu parecendo tola, seu fantoche de aliado parecia fraco, seu rei-elfo parecia um monstro, e quase tivemos os lordes dragões prontos para lutar ao nosso lado. Ainz desejou poder dar o amplo sorriso que sentia, mas deixou sua voz carregar suas emoções. Rainha Calca, assinaremos os documentos de integração após o fim da guerra, pois agora devemos colocá-la em seu trono, e colocar tudo em ordem. Imperador Girkniv, confio que suas tropas estão onde eu as instruí? Ainz adicionou. Girkniv sorriu. Sim, meu senhor, nossos soldados estão prontos para marchar, iremos aonde você nos comanda quando chegar a hora. Muito bom. Ainz disse. E Rainha Calca, você está pronta para lidar com remédios custódio? A Rainha Sagrada parecia incrivelmente triste, mas assentiu silenciosamente. Eu estou, tenho um dever a cumprir. Ela ficou distorcida além de todas as palavras, de maneiras que eu nunca imaginei. Mas deveria. Ela engasgou com as palavras por um momento, mas se recompôs para continuar. Eu sei que nunca poderei compensar por ter morrido, ou por ter deixado a ela os meios para fazer as coisas que ela fez, mas talvez se eu conseguir que ela ceda, talvez eu possa colocar as coisas como deveriam ser. Não sei se ela vai mais me ouvir, mas prometo que vou tentar. Tudo o que alguém pode pedir a alguém é o seu melhor. Ainz disse enquanto tocava seu queixo, e levantava seu rosto para encontrar seus orbes vermelhos brilhantes. Se você fizer isso, se você fizer o que pode para consertar as coisas, não importa o que aconteça, vida, morte, sucesso, fracasso, avanço, retirada. Então você não tem nada do que se envergonhar, não na guerra, não na paz, e não na vida ou na morte. Se você fizer o que pode, com o que tem, onde está, e enquanto vive. Mesmo que não alcance todos os seus objetivos, você pode inspirar outros que vêm atrás de você para alcançá-los em seu lugar. Então você não terá razão para não descansar quando finalmente falecer como deveria, velha e satisfeita, e em sua própria cama, tendo deixado seu reino melhor por tê-lo governado. Ela deu um pequeno aceno de cabeça, a força do carisma dele a atingiu como 1000 trovões, sua voz nobre parecia falar com sua alma, e ela se viu esquecendo, mesmo olhando para seu rosto esquelético, e sem carne, que ele era um morto-vivo. Para ela, ele foi quem salvou sua nação, e quem a salvaria novamente, um ser de sabedoria eterna, e poder ilimitado, um viajante de mundos, e um caminhante entre os deuses, o Rei dos Reis, e ela estava grata por isso. Ela poderia se ajoelhar diante dele como uma suplicante, e oferecer ao seu reino a bênção de seu reinado. Mas primeiro eles tinham que recuperar o que foi roubado. Todo mundo se saiu muito bem. Ainz os tranquilizou. Mas aquela era Neia Baraja? A Rainha Calca perguntou incrédula. E ela era apenas uma dos meus escudeiros. Sim, ela é excepcionalmente talentosa, mesmo que ela não tenha apreciado isso totalmente na época em que a conheci. Ainz respondeu. Ela percorreu um longo caminho desde a escudeira desesperada que me ofereceu sua cabeça na sala do trono se isso significasse trazer ajuda ao seu país um pouco mais cedo. Ainz riu da memória. Ainda me lembro da maneira como ela abaixou a cabeça quando me foi oferecida por seu superior por qualquer ofensa que ela tivesse feito. Ela ficou de joelhos, inclinou-se para frente, fechou os olhos, colocou o pescoço para fora, e o descobriu, e esperou morrer pelo que ela fez.
Fiquei impressionado. Suponho que você poderia dizer que pensei que se uma nação pudesse produzir pessoas como ela, certamente valeria a pena salvá-la. Ains disse enquanto olhava para trás. Ela me foi oferecida como escudeira, embora parecesse que alguns de seus camaradas ficaram felizes em se livrar dela. Ela não se dava bem com a maioria deles, exceto Gustave Montaigne. Ela era, no entanto, dedicada, forte, corajosa e implacável. Eu entendi que eram seus olhos que a diferenciavam dos outros humanos, isso a tornava uma pária que colocava todos os outros em um estado emocional desconfortável, e a deixava sozinha. Desde então, ela encontrou camaradas, colegas que a valorizam, e que não tremem ao olhar dela, apesar de toda a dor que ela sente. Eu acredito muito nela, e embora seja uma pena que ninguém tenha feito isso por tanto tempo, estou feliz por ter sua fé e confiança agora. Ains disse, e ele sorriu com a memória. Espero que, depois de tudo isso acabar, eu possa encontrar uma maneira dela se curar. Ele disse melancolicamente, e Jirknif ficou maravilhado com sua compaixão. Ele achou Neia Baraja uma presença aterrorizante, mas o rei feiticeiro falou dela de uma forma quase paternal. Foi esclarecedor. A rainha Calca, por sua vez, ficou envergonhada com tal demonstração de sentimento por parte de seu futuro soberano, mas também ficou envergonhada por seu país. Nós negligenciamos um grande talento, mas suponho que seja bom que ela esteja sendo aplicada em nosso aprimoramento agora. No entanto, devo encontrar alguma maneira de recompensar seu serviço quando tudo estiver dito e feito. Acredito que ela gostaria disso. Ains disse. Agora, vou abrir os portais, e poderemos retornar rapidamente. Amanhã a marcha começa, e levaremos nossos exércitos. Ele fez uma pausa, e inclinou a cabeça pensativo enquanto abria o portal para Jirknif. Eu me pergunto quanto tempo levará até que eles quebrem o acordo. Nenhuma resposta veio, quando Jirknif fez uma reverência, e passou pelo portal, deixando sua carruagem para retornar sozinha. Nossa vez. Ains disse a Calca. Vamos levá-la para sua casa em breve. Ela se curvou com um sorriso de gratidão, e quando a porta abriu, eles passaram juntos, seguidos por Albedo, e Sebas, e suas carruagens também, e começaram a longa viagem para casa despreocupados. A meio caminho entre Vemark e Anana. Quando Neia retornou pelo portal, Cese e Scana estavam esperando por ela. Bem, como foi? Elas perguntaram. Ver meu Deus é sempre um momento glorioso. Neia disse. E o resto? Scana perguntou. Nossos inimigos são figuras menores, que não merecem menção. Ela disse com desinteresse vazio, e um encolher de ombros desdenhoso. Ela parecia mais com Cese do que com ela mesma. Scana tocou seu braço quando Neia começou a passar, e pegou seu arco novamente. Ei, você está bem? Você não parece ser você mesma? Estou bem. Neia disse. São apenas os últimos complexos de mineração que visitamos, parece que cada lugar que visitamos é pior que o anterior, e agora terminamos, estamos saindo desta paisagem infernal, mas alguns dos mineiros de sangue não sobreviveram. Ainda não nos alcançaram, e não vimos nenhum sinal de remédios. Ela não está nos procurando. E por que acho que essas duas coisas estão relacionadas? Ela perguntou enquanto montava em um cavalo morto-vivo, e sinalizava para o grupo seguir em frente. Scana e Cese montaram em seus próprios cavalos mortos-vivos, e caminharam ao lado dela na frente. Scana não tinha certeza se acreditava no que Neia disse sobre o que a incomodava, mas isso não significava que sua comandante estava errada, e isso a incomodava também. Eles provavelmente estão relacionados. Scana disse sem rodeios. Mas não há nada que possamos fazer sobre isso. Veja os grupos que enviamos para iniciar incêndios e queimar fazendas para libertar seus escravos. Eles se voluntariaram para essas missões. Algumas dessas tarefas estavam fadadas a dar errado, e Remédios pode ter um enorme exército, mas ela não pode enviar todo mundo para todos os lugares. Acho que estamos fora de alcance depois de termos ido tão longe para o Oriente. Cese, o que você acha? Neia perguntou. Cese franziu a testa por um momento, e pensou sobre isso. Emboscada à frente. Ela disse. Isso as pegou desprevenidas. Por um momento elas imaginaram que ela quis dizer imediatamente, mas então elas recuperaram o juízo, e pensaram sobre o assunto. Scana, deixe-me ver o mapa. Ela disse, e estendeu a mão. Scana enfiou a mão na mochila, pegou-a, e entregou-a a Neia.
Neia estudou o mapa e sua posição atual. Se eu fosse armar uma emboscada, onde seria? Ela perguntou a si mesma, pensando em voz alta. Ela começou a traçar o dedo sobre o mapa. Faz sentido, eles sabem que a área segura mais próxima é Prarte, eles sabem que temos alguns aliados em Yanana, então por que se preocuparem nos perseguir por toda a área ao redor de Vemar quando eles podem simplesmente nos emboscar no caminho para um lugar que eles sabem que temos que ir? Para evitar que adivinhemos, eles têm que realizar alguns ataques, mas se eles soubessem que estávamos viajando para o oeste ao longo do norte primeiro, então eles poderiam marchar na direção oposta, e nos pegar todos de uma vez. Então, onde eu faria isso? Ela pensou em voz alta novamente, olhou para o terreno, olhou para o mapa. Eu diria que seria lá. Neia disse enquanto apontava para uma lacuna estreita. Mas Remédios provavelmente não está planejando isso, ela é um touro, tudo o que ela sabe é correr e matar, ela não tem um pingo de senso tático em sua cabeça, então digamos que alguém inteligente esteja planejando isso. Neia disse. Ela passou o dedo pela estrada, e foi então que a viu. Eu sei onde é. Ela disse em voz baixa. Onde? Scana perguntou. Viajamos até Vemar por cima da água, foi fácil, porque o caminho que percorremos até lá foi rio abaixo, mas para ir por aqui temos que ir por terra, isso significa que temos que passar por esse bosque, e por aquela colina. Eles podem chegar a uma aldeia, eles podem usar isso para adquirir suprimentos, podem disfarçar os agentes como parte da população, e quando passarmos pela aldeia, eles podem nos atacar de todas as direções ao mesmo tempo. Neia disse enquanto apontava a utilidade dos diferentes recursos. Então, o que fazemos? Scana perguntou. Neia ponderou sobre o assunto por algumas horas, e então teve um sorriso decididamente travesso no rosto. Ah, eu tenho uma ideia. Ela disse, deixe-me pensar um pouco mais primeiro. Elas olharam para ela, curiosas, mas consentiram. À medida que avançavam pelos próximos 2 dias, gradualmente mais mineiros de sangue, e alguns dos outros elfos que haviam escapado, e não haviam sido capturados nem apanhados antes, foram adicionados à linha de marcha do bando de Neia. Ambos relataram a mesma coisa. Os mineiros de sangue relataram que atrás deles estavam soldados de infantaria e cavalaria leve, enquanto ao longo do noroeste havia soldados de infantaria seguindo a linha de marcha como se soubessem para onde Neia estava indo. Quando Cesar saiu para explorar o outro lado, ela relatou o mesmo. Cada relatório continha informações semelhantes, embora os soldados fossem relativamente poucos, eram disciplinados, bem equipados e vigilantes. Bom, mas não ótimo. Então, isso significa que a maior parte deles está à nossa frente. Espero que aqueles que nos cercam e nos seguem pretendam se unir na aldeia para lutar como uma frente unida, enquanto a maior parte da força que enfrentaremos estará nas florestas e nas colinas logo além da própria cidade. Neia disse, sua voz ficando mais confiante à medida que o plano tomava forma. Quanto tempo até chegarmos lá, na sua opinião? Ela perguntou a Cesar. Os olhos de Cesar ficaram vazios por um momento. 22 horas no nosso ritmo atual. Cesar disse com naturalidade. Tudo bem, quero que estejamos a algumas horas de distância da vila ao anoitecer, precisamos da escuridão. Neia respondeu. Seguindo suas instruções, a formação diminuiu a velocidade, até que estavam a cerca de 5 quilômetros da aldeia, e o sol começou a se pôr. Obedientemente eles acamparam como todas as outras noites, e Neia reuniu seu povo. Scana ficou muito aliviada quando Neia começou um sermão. Considere os deuses antigos. O que eles fizeram por você? Por nós? Por qualquer um. Oh, eles podem ter sido uma coisa em seu tempo. Mas eles não disseram a ninguém para não possuir escravos. Não. O rei feiticeiro nos disse para sermos justos uns com os outros, ele nos disse que podemos lucrar, mas não através da crueldade ou da exploração, que podemos viver, mas que devemos prover uns aos outros, que somos uma comunidade, não importa qual seja a nossa raça. Os residentes de Vemark, vejam como os mineiros de sangue se unem sendo tanto elfos quanto humanos. Vejam como eu estou diante de vocês, um humano, fraco, mas disposto a direcionar toda a força que tenho para a justiça. E o que todos nós realizamos juntos, com a ajuda do nosso Deus, a cidade escura tornou-se uma cidade morta. O mal foi esmagado porque pessoas boas estavam dispostas a erguer os punhos e dizer: não mais. Agora enfrentamos outro inimigo,
alguém que escapou de nossas garras antes. Ela enviou um destacamento para nos matar, para nos transformar em alimento para os corvos e os animais do campo. Você deixará seus irmãos e irmãs sozinhos para sofrerem esse destino? Ela os exortou com um apelo à coragem, e eles responderam enquanto o poder de sua voz vibrava através deles como se ela estivesse tocando um instrumento e fazendo uma bela música. Não! Eles gritaram. Então é isso que faremos. Ela disse, criando o primeiro sermão de batalha do mundo. O plano foi explicado, e quando a escuridão consumiu completamente a área, eles começaram o trabalho. Neia e Scana levaram um grupo de elites da justiça negra sob o manto da escuridão para a floresta. Eles cobriram o terreno rapidamente, levando seus corpos ao limite, confiando na furtividade e na surpresa. Acima, o céu estava abençoadamente coberto de nuvens, elas pareciam tão ameaçadoras quanto as circunstâncias em que os humanos se encontravam. Um estrondo baixo à frente os acolheu, e alertou sobre a tempestade que se aproximava. Ao olhar para as nuvens, ela deu um sorriso, e um olhar que parecia dizer às nuvens: vamos ver quem é a maior tempestade. Quando chegaram à floresta, a operação começou. A Justiça Negra teve a vantagem das lições do domínio do Rei Feiticeiro, onde eles aprenderam como nenhum outro a habilidade de remoção de sentinelas. Vestida de preto e verde floresta de Neia, eles se moviam como o luar sobre a água, uma parte da escuridão que lhes deu esse nome, e por um, exterminaram aqueles que poderiam alertar seus emboscadores. Neia se aproximou de um homem, ele parecia jovem, mal tinha idade para deixar crescer a barba. Ele se portava bem, com a lança em punho, e os olhos examinando as árvores, mas quando ela olhou a área, percebeu que ele mantinha os olhos à frente, e um sentinela não conseguia ver o outro com facilidade. Então ela subiu o mais furtivamente que pôde até ficar acima do campo de visão dele, e rastejou ao longo do galho, segurando aquele que estava acima de sua cabeça enquanto seus pés deslizavam para frente. Então ela caiu lentamente no chão, usando suas habilidades marciais para silenciar. No patamar, ela estava apenas um pouco atrás dele. Ele pareceu perceber no último momento que estava de olho nele, ela sentiu a tensão nele enquanto ele tentava se virar, mas nenhuma trégua foi dada, nenhuma piedade foi demonstrada. O arqueiro de olhos loucos estendeu a mão, e agarrou-o pela boca, e puxou-o para trás, reprimindo seu grito enquanto a outra mão dela puxava uma adaga, e atravessava sua garganta, deixando apenas suspiros sufocados enquanto ele sangrava. Ele devia ser forte, porque ela teve que segurá-lo com força para impedi-lo de se virar, e mesmo assim, ele conseguiu virar a cabeça e olhar por cima do ombro. O rosto dela estava coberto, mas não os olhos, e quando ele viu isso, ele sabia quem o havia matado. Seus olhos passaram do choque ao terror abjeto, e então a vida começou a desaparecer com o fluxo de sangue. Ela não o deixou cair, isso faria muito barulho. Em vez disso, ela o segurou, e gentilmente o abaixou no chão. Ela examinou o corpo, ela sabia que no passado isso deveria tê-la incomodado. Ele era jovem, sem dúvida tinha família. Ela se perguntou que loucura o levou a este lugar, para morrer na floresta lutando contra um mundo melhor. Ela não sentiu maldade ou ódio, mas ele teve que morrer por causa de onde estava. E de alguma forma ela não conseguia sentir a tragédia que ela sabia que deveria ter sentido. Ele ainda não estava completamente morto, mas não conseguia falar, não bem, não com a garganta cortada. Ela se ajoelhou, ela poderia pelo menos fechar os olhos para ele, como se ele estivesse descansando. Ela ouviu suas palavras finais engasgadas. Mamãe. Não. Mamãe, por favor. Dói, estou com medo. E então ele não disse mais nada, e ela pegou 2 dedos, e os colocou sobre seu rosto. Quando terminou, ela se levantou, e limpou o sangue da lâmina, deixando-o ali no escuro, procurando seu próximo alvo. Onde Neia era boa, Scana era ótima. Ela rastejava pelo terreno baixo, escondendo-se entre os arbustos, e enfiava a espada pelas aberturas da armadura na ponta do braço, enfiando-a nos pulmões para que nenhuma palavra pudesse passar por seus lábios. E ela voltava para a escuridão como um monstro cujos feitos eram contados às crianças para mantê-los em suas camas à noite. Foi assim que, uma por uma, as sentinelas estabelecidas para evitar a exposição foram despachadas, e a Justiça Negra, embora em número reduzido, aproximou-se cada vez mais do acampamento. CZ, por sua vez, era uma empregada demônio, e ela matava assim. Ela não se aproximou para retirar a sentinela, não precisava,
A morte era seu objetivo de existência, e ela era a ponta da lança. Ela acertou seus inimigos à distância, derrubando-os facilmente, e depois subindo. Em sua mente ela contemplou os planos de Neia Baraja. Ela gostava bastante de Neia, considerando-a uma amiga, mas mesmo sem essa visão favorável este era um bom plano. Sem dúvida que o acampamento a poucos quilômetros da aldeia fez com que estes soldados pensassem que teriam mais uma noite antes de poderem disparar a armadilha, que Neia e companhia passariam pela aldeia pela manhã, e poderiam ser apanhados de surpresa ao partirem. Os poucos dispersos soldados que deveriam se reunir em grupo na aldeia e impedir a retirada estavam bem fora de alcance. À medida que suas forças eliminavam as sentinelas e se aproximavam da base da colina, ela percebeu que o que Neia também havia previsto era bastante preciso. Eles haviam acampado atrás dela, e não no topo, onde poderiam ser vistos. Então, em vez de atacar-o diretamente do acampamento, ela liderou os mineiros de sangue e os elfos sobreviventes até o topo da colina. Eles estavam armados principalmente com arcos e lanças, mas tinham algumas espadas. Mas os elfos eram famosos por seu arco e flecha, e quando chegaram ao topo da colina, havia apenas um punhado de pessoas lá que foram rapidamente atacadas em rápida sucessão. Quando terminou, ela olhou para suas fileiras reunidas. Reúna flechas, forme fileiras. Eles se moveram rapidamente até os mortos, vasculhando seus materiais, e encontrando uma série de flechas adicionais, e então formando-se onde César os instruiu. Onde eu atirar, vocês atiram. Ela disse no tom frio, e sem emoção que sempre teve, ansiando em particular pelo seu protocolo de intoxicação depois que tudo acabasse, e prometendo a si mesma que daria a Neia 2 adesivos por isso. Então ela pegou uma tocha, caminhou até a colina de frente para a floresta, e acenou com ela de um lado para o outro acima. Era o sinal que eles estavam esperando. César voltou para a formação de arqueiros, seus olhos demoníacos olharam para o acampamento. Eles tinham poucas pessoas acordadas, e embora estivessem lá em grande número, ela não viu ninguém que pudesse se comparar a ela. Ela escolheu a área onde viu mais pessoas dormindo, ergueu sua arma mágica, e disparou um tiro brilhante que serviu como um guia para o alvo. Fogo! Ela disse categoricamente, e os elfos acenderam suas flechas, e então iluminaram a noite. As chamas brilhantes caíram como estrelas do céu, e pousaram na área onde as pessoas dormiam em suas tendas, e as chamas pegaram, e gritos de choque, e dor, e o medo encheu o ar. César atirou novamente, e os mineiros de sangue, e os outros elfos também, eles atiraram novamente. Tornou-se uma tempestade de flechas. Os elfos tinham em suas fileiras muitos veteranos cativos da guerra entre a teocracia e o reino dos elfos. Neia viu à distância com o terceiro lance de flechas iluminando a escuridão. Da escuridão, os guerreiros da Justiça Negra correram gritando para o acampamento, e Neia desempenhou seu papel ao máximo. Ela usou sua voz evangelista para instilar pânico na força que atacaram. É uma emboscada. Fomos derrotados. Fuja. Vamos fugir. Ela gritou como se fosse um deles, e suas próprias forças reprimiram sorrisos privados enquanto o pânico se instalava. Eles chutavam panelas, e acendiam chamas, e tudo que pudesse queimar, eles tentavam queimar. A fumaça subia de dentro, e os emboscadores foram emboscados, e como os homens sabem desde Vegécio, uma emboscada, se detectada, e prontamente cercada, terá o dano pretendido reembolsado com juros. Os juros pagos eram altos, vestidos na escuridão por onde se moviam, eram difíceis de ver, enquanto os soldados de remédios ou estavam despidos enquanto dormiam, ou vestidos com armaduras mais brilhantes que os faziam sobressair na chama refletida. A luta sem armadura contra os armadurados não era uma batalha, era uma execução, e adormecidos, e sem esperar ataque, atingidos pelo poder de uma voz indutora de medo, desprovidos de ordem, e lançados no caos por um bando de veteranos de números desconhecidos, instruídos a fugir por uma voz autoritária, eles nunca tiveram chance. Mesmo os mais corajosos ficam assustados com perigos repentinos, e muitos simplesmente correm para a escuridão sem saber para onde deveriam ir. Não foi uma batalha, foi uma execução prolongada. Onde César estava, as coisas eram apenas um pouco diferentes. As flechas que caíam deram um alvo aos soldados chocados, e alguns poucos conseguiram reunir uma forma de ordem, e avançar colina acima. No entanto, a arma mágica e a capacidade de mira de César eram incomparáveis, e ninguém tinha armadura que pudesse suportar seus tiros.
As flechas voaram para a formação, e embora as flechas comuns dos mineiros de sangue e dos outros elfos pudessem ser detidas por armaduras comuns, a massa delas significava que algumas conseguiram passar, e com centenas voando para as fileiras que avançavam, toda vez que um homem caía a formação ficava mais fraca. Eles sobrepuseram seus escudos o melhor que puderam, mas César simplesmente mirou em qualquer um que parecesse estar dando ordens ou em qualquer um que parecesse ter sobrevivido por muito tempo. Eles teriam deixado um rastro de corpos, mas na colina, os corpos rolaram para baixo e se acumularam em sua base. Quando ela viu a formação começar a vacilar, ela gritou para eles: rendam-se, e vivam! Eles tinham pessoas mais valentes do que isso. No início, eles avançaram colina acima, mas quando a donzela demônio se tornou visível para eles, e eles perceberam que não estavam lutando contra algo humano, e viram como ela simplesmente atirou neles sem qualquer esforço evidente, o próximo pedido de rendição foi aceito. Eles ainda não estavam na metade do caminho da colina, e César pediu o fim da matança. Os mineiros de sangue e os outros elfos rugiram com isso, mas a expressão fria de César acalmou sua sede de sangue. Vá, amarre as mãos. Pegue as armas. Não machuque ninguém. Ela disse categoricamente, e foi dar o sinal para Neia de que o primeiro estágio estava completo.